Pesquisa do IBGE aponta aumento na taxa de desemprego entre jovens do Amazonas. Manaus supera a meta do IDEB para 2021 e fica entre as 10 melhores capitais do país em educação. A Comissão de Infraestrutura do Senado diz que entraves ambientais, burocracia e omissão do governo federal impedem as obras de recuperação na BR-319. E mais, há menos de um mês, eleições proporcionais mobilizam mais de 27 mil candidatos em todo o país. O Alê Notícias já está no ar com os principais fatos do dia do Parlamento Estadual. Boa noite. Manaus superou a meta para 2021 no IDEB e ficou entre as 10 melhores capitais do país em educação. Os dados foram divulgados pelo governo federal. De acordo com o Ministério da Educação, Manaus ocupa a 9ª posição no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 2017. A Prefeitura da capital afirma que a cidade já conseguiu bater a meta do MEC para o ano de 2021. Nos últimos 6 anos, Manaus foi a que mais avançou na educação em todo o Brasil, ficando atrás somente de Fortaleza, no Ceará. O IDEB é o principal indicador da qualidade da educação básica no Brasil. Ele é calculado por meio da aprendizagem dos alunos em português e matemática, calculado pela Prova Brasil e através da taxa de aprovação escolar. Dados divulgados pelo IBGE apontam um aumento no Amazonas no número de jovens desempregados. A taxa de desocupação entre adultos amazonenses que possuem entre 18 e 24 anos é acima do dobro da média nacional de desemprego. Os mais jovens estão enfrentando dificuldade em se inserir no mercado de trabalho. É o que revela uma pesquisa realizada pelo IBGE. No Amazonas, a taxa de desemprego de jovens entre 18 e 24 anos subiu no segundo trimestre de 2018 e chegou a 29,4%. Na pesquisa anterior, realizada em 2016, o índice no segundo semestre era de 27,2%. Isso representa uma alta de 2,2% no período analisado. O número ainda está abaixo da média nacional para o desemprego de jovens, que é de 30,1%, mas ainda é muito acima da taxa média de desemprego no país, que é de 12,3%. A deficiência na qualificação profissional e a falta de experiência são alguns dos fatores que dificultam o acesso dos mais jovens ao mercado de trabalho. O quarto lote do Imposto de Renda de Pessoa Física de 2018 já pode ser consultado. Serão restituídos 3,104 bilhões de reais para mais dos 2.500.000 contribuintes referentes ao lote atual. O quarto lote também incluirá restituições residuais de 2008 a 2017. No total, a Receita Federal vai pagar 3,3 bilhões de reais para mais de 2.600.000 contribuintes no dia 17 de setembro. 219 milhões de reais é referente aos contribuintes idosos com mais de 60 anos ou com alguma deficiência física, mental ou com doença grave. Depois desse grupo prioritário, recebem as restituições os contribuintes que fizeram a declaração no início do prazo, sem erros ou omissões. A Secretaria da Receita recebeu mais de 29 milhões de declarações este ano. A consulta ao quarto lote pode ser feita no aplicativo para tablets e smartphones ou pelo site receita.fazenda.gov.br. A pavimentação da BR-319, que liga o Amazonas ao resto do Brasil, voltou a ser pauta no Senado. A Comissão de Infraestrutura, criada para buscar soluções para os entraves ambientais, deverá responsabilizar o poder público civil e criminalmente pela demora na liberação das obras. Uma audiência pública foi realizada no Senado com ministros da Justiça, Meio Ambiente e dos Transportes, que são membros da Comissão de Serviços de Infraestrutura CI, no Senado. Na pauta, a burocracia que dificulta a emissão dos documentos federais necessários para a realização das obras nos 400 quilômetros da BR-319, que liga o Amazonas a Porto Velho. O presidente da comissão, senador Eduardo Braga, destacou que cobrará civil e criminalmente a omissão do poder público pela falta de licenciamento da rodovia, que há pelo menos 19 anos tem a liberação para as obras
postergada pelos órgãos competentes. Ficou acertado ainda a conclusão em 90 dias de um estudo de impacto ambiental e das implicações sobre as comunidades indígenas das obras da BR. Após o prazo estabelecido, os ministérios e órgãos ligados à rodovia, como o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, DENIT, e a Fundação Nacional do Índio, FUNAI, terão que dar uma resposta ao Senado. De acordo com o Ministério da Justiça, medidas estão sendo tomadas pelo governo desde 2006 e que uma equipe da FUNAI visitará a rodovia para discutir o problema com as lideranças indígenas ainda este ano. Há menos de um mês, eleições proporcionais mobilizam mais de 27 mil candidatos em todo o país. É o que você vai ver a seguir. És formosa de natureza, a vida corre em tuas veias. Todos os olhos estão voltados para ti, tens o sangue verde da nobreza. Não negas água, nem o teu fruto, nem esperança para a humanidade, que tem medo de seu próprio futuro. Preserve. Há menos de um mês, eleições proporcionais mobilizam mais de 27 mil candidatos em todo o país. A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado pode votar projeto que facilita a transferência entre União, estados e municípios. Esses são os destaques do Bancada Parlamentar com o jornalista Rafael Marques. Olá! O Bancada Parlamentar destaca o número de candidatos que concorrem a vagas nas diversas casas legislativas do país. O Tribunal Superior Eleitoral divulgou que mais de 27 mil candidatos concorrem a uma vaga nas diversas casas legislativas em todo o país. A Assembleia Legislativa do Amazonas atraiu o interesse de 655 candidatos. No Brasil inteiro, 27.269 candidatos concorrem a uma vaga nos legislativos. 17.816 políticos disputam uma das 1.035 cadeiras disponíveis nas assembleias dos 26 estados. No Amazonas, especificamente, 152 concorrem a uma das 8 vagas para deputados federais e 655 disputam as 24 cadeiras da Assembleia Legislativa. No Senado, são 2 vagas para representar o Amazonas e há 9 candidatos nessa disputa. Para chefes do Executivo, são 7 concorrentes com os respectivos vices. Nessa disputa, só vai para o segundo turno os 2 candidatos mais votados proporcionalmente, o que não ocorre com os candidatos às vagas nos parlamentos. O resultado é no próximo dia 7 de outubro. A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado já pode votar projeto de lei que flexibiliza regras da Lei de Responsabilidade Fiscal para transferências entre União, estados e municípios até o fim de 2019. O projeto permite que as transferências voluntárias entre índices da federação possam descumprir algumas exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal, desde que esse descumprimento seja resultado de queda de arrecadação em valores reais decorrentes do período de recessão econômica do país entre 2015 e 2016. Se o CAI aprovar a proposta, a PL seguirá a plenário para votação. Controladoria Geral da União identifica pagamentos irregulares no programa Mais Médicos. Na auditoria realizada pelo Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União, pagamentos irregulares no programa Mais Médicos podem ter dado um prejuízo de mais de 2 milhões de reais. Segundo auditores, o problema vai de descumprimento de carga horária por parte dos médicos que participam do programa até a falta de detalhamento na prestação de contas apresentadas pela Organização Pan-Americana da Saúde, OPAS, que presta serviços para o governo federal. O programa Mais Médicos foi criado em 2013 para suprir a carência de médicos em locais vulneráveis e de difícil acesso em todo o país. O Ministério da Saúde informou que tem aprimorado o programa para tornar o processo de andamento mais fácil e transparente. O Bancada Parlamentar fica por aqui. Até a próxima semana. O mês de setembro é dedicado à prevenção do suicídio. Em Manaus estão sendo programadas palestras e rodas de conversa para falar sobre o assunto, que ainda é visto como um tabu.
A Assembleia Legislativa também vai participar da campanha, sediando uma das palestras. A campanha Setembro Amarelo foi criada para trabalhar a conscientização sobre a prevenção ao suicídio. Dados do Ministério da Saúde mostram que houve aumento no número desses casos entre 2011 e 2015. Na faixa de 10 a 14 anos, houve um crescimento de 65%, e na faixa de 15 a 19 anos, aumentou 45%. O suicídio já é a quarta maior causa de mortes de jovens no Brasil. Para debater o assunto com a sociedade, vários órgãos e entidades vão realizar reuniões. A Prefeitura da capital está organizando rodas de conversa em mais de 20 escolas municipais. Além disso, a Assembleia Legislativa vai sediar na próxima semana uma palestra que vai trazer especialistas da área de psicologia para debater casos e ações de prevenção. E o Alê Notícias fica por aqui. Uma ótima noite para você e até amanhã.